Bom dia, feliz dia da mulher. E nós vamos começar As Faces da Mesma Moeda, esse livro. Todo domingo a leitura dele. Para essas mães que lutam contra as trevas, contra o sistema. Antes de qualquer página havia um clamor. Eu não nasci para contar histórias, eu nasci para sobreviver a elas. E quando a vida me empurrou entre becos e varandas, entre o silêncio da fé e o grito do abandono, eu descobri que o mundo não é feito apenas de escolhas, é feito de fronteiras. Algumas invisíveis, outras concretas. Como um muro que separa meu lar da comunidade, como um muro que separa a mãe de seus filhos, como um muro que separa a esperança de desilusão. Esse livro não é uma ficção, mesmo que os nomes não sejam os mesmos, mesmo que o tempo tenha mudado os cenários, as dores continuam reais. Aqui cada capítulo é um pedaço da moeda. De um lado a luz, do outro a sombra, ambas enfrentando o mesmo destino, girar, cair e se revelar. Porque só há redenção quando encaramos as duas faces. Só há cura quando admitimos que falhamos, mas que também fomos tocados pelo sagrado. E se você, leitor, chegou até aqui, é porque também tem perguntas sem resposta, feridas abertas, promessas adiadas. Então entre. Esta não é apenas uma história. É a de todos que foram chamados a crer, quando tudo mandava desistir. Primeiro capítulo, o muro. Eu posso ver da minha varanda, onde moram os donos do mundo. Do meu lado, as paredes descascadas da comunidade onde nasci. Do outro, os vidros espalhados de uma cidade particular, onde até o céu parece mais limpo. Um muro separa dois mundos. Concreto, cercas elétricas e câmeras de vigilância. Mas o que mais me incomoda não é o muro em si, é o que ele simboliza. Realidades paralelas, que nunca deveriam se tocar. Sou cientista, ou pelo menos tento ser, com o pouco que tenho. Trabalho num laboratório improvisado, entre fios reaproveitados e placas solares, que roubam energia da vizinhança rica. Mas o que descobri ali não deveria existir. Era para ser apenas um estudo sobre ondas cerebrais, mas algo deu errado, ou certo demais. Eu vi uma versão de mim do outro lado do muro, vestida de branco, cabelos presos, cercada de tecnologia de ponta. Então, em um breve instante, nossos olhos se cruzaram, como se duas realidades tivessem rachado, como se fôssemos a face da mesma moeda. Do 20º andar, a vista é linda. Dizem que morar no topo nos protege, que aqui em cima, com as luzes da cidade aos meus pés, estou segura. Mas ninguém vê o que eu vejo, nem mesmo eu consigo me enganar mais. Meu filho não pertence ao topo, não porque não possa, não porque não é inteligente. Tem tudo o que precisa, mas escolheu o outro lado, aquele que observo da varanda, todas as noites, como se o muro que nos separa fosse só geográfico. Ele atravessa o muro, eu não. No início pensei que era só rebeldia, depois percebi era sobrevivência, era falta, era abandono, não de mim. Eu sempre estive aqui, mas do pai, do sistema, da esperança. Ele foi acolhido onde eu mais temia, a comunidade, o beco, o tráfico. E agora toda noite eu ouço os ecos de tiro que talvez levem um pedaço de mim. Sou mãe solo, engenheira biomédica. Fui premiada, estudei fora, dei palestras, mas não consegui impedir o que veio dentro da minha própria casa. Talvez porque o problema nunca tenha sido apenas social ou educacional. Talvez seja estrutural, genético, ou talvez sejamos apenas isso, as duas faces da mesma moeda. Eu a face limpa, eles a face ferida. Ambas verdadeiras, ambas reais, mas uma moeda só tem valor quando as duas faces existem. Me chamo de forte porque subi na vida, porque moro no 20º andar, porque sorrio nas fotos e participo das reuniões do colégio. Mas ninguém vê as rachaduras do meu reflexo. Ninguém vê o que eu vejo da minha varanda. Eu vejo meu filho atravessar um muro, não um muro físico. Se ele ultrapassa com facilidade, ele ultrapassa com facilidade. Falo do outro muro, o muro invisível, aquele que separa a expectativa de realidade. O muro que separa, ou ele tem tudo para dar certo, ou ele é mais um perdido. Ele escolheu o outro lado, e eu demorei a entender que não foi escolha, foi ausência, foi fome de pertencimento, foi sobrevivência. Ele era um menino, mas o tráfico o adotou, mais rápido do que eu podia alcançar com os meus braços. E cada noite, quando os tiros ecoam no ar, eu me pergunto, será que levaram um pedaço de mim?
Então, ao final de cada dia, volto à minha varanda. Vejo o mundo pequeno lá embaixo como um tabuleiro desigual. Às vezes me pego imaginando como seria se tudo tivesse sido diferente. Mas logo me lembro, uma moeda só tem valor quando as duas faces existem. A face limpa e a face ferida. E se eu estou aqui contando isso é porque ainda existe fé. Fé que um dia essa moeda gire para o lado certo. Criar filhos sozinha é uma travessia sem mapa. É caminhar contra a maré com os pés descalços e o coração ferido, mas sempre em pé. Eu era viúva, tinha apenas 26 anos, 2 filhos pequenos, um com 8, outro com 2 e o mundo inteiro sobre os meus ombros. Não bastava ser mãe, tive que ser chão, teto, sustento, escudo e abraço. Mas se não fosse Deus, se não fosse a minha fé, você pode ter diplomas nas paredes, pode somar mestrados, doutorados, pode entender o mundo com sua mente, mas sem base espiritual, sem alicerce na rocha, você não sobrevive ao que vem das trevas. Porque quando o inimigo quer destruir, ele mira no que você tem de mais precioso, os filhos. E a luta é cruel. Você vai contra o fluxo, contra o sistema, contra a ausência, contra a solidão. E o mais doído é perceber que poucos estão dispostos a carregar sua dor contigo. Famílias, amigos, às vezes somem. Ninguém quer adotar um problema que não é seu. Mas Deus permanece. Ele entra nos bastidores, nos momentos em que ninguém mais vê, quando o choro não tem plateia, quando a vergonha cala a voz, quando até a alma parece querer desistir. Muitas vezes me envergonhei de contar, de admitir, de mostrar a luta crua, o bastidor rasgado da maternidade real.